Quando a gente começou, que ele falou que foi quando eu conheci ele através desses dois rapazes aí, inclusive foi essa sabedoria que eu tive sem saber, de saber que ia demorar para as coisas acontecerem. Um tempo, né? E os caras não. Né? Foi basicamente assim, a gente começou, um dia me levaram para conversar com ele porque eu tava precisando, porque a empresa que a gente trabalhava tava acabando. Então eu e Samuel ia ficar desempregado. Samuel ainda tinha ele já trabalhava com a Mara Maravilha, então ele ainda tinha isso. Eu não tinha nada. Eu tava aí, eu ia vender tudo minhas coisas, ia tentar ir embora, eu ia embora para os Estados Unidos. E esse sonho de ir lá, já tava quase certo de eu ir embora para tentar minha vida lá, porque aqui nada dava certo. Eu já tava com 27 anos e nada dava certo. Era totalmente desacreditado. Então, quando ele fala que ele dá chance pra alguém que tava na lona, eu estava realmente. Tanto é que eu era um cara ateu, um cara amargurado com a vida, um cara revoltado, né? Eu sofro de depressão e na época era bem pior do que é hoje. Então, mas quando eu fui lá conhecer ele, inclusive até pintavam ele como um cara bravo, um cara assim, um cara assado. Nossa, não sei o que, lá, né? Aí fui lá conversar com ele, olhei e deu match rapidinho. A gente já se entendeu, logo no primeiro papo a gente já se deu bem. Eu já falei, nossa, cara bonitinho, gente boa esse cara aí, velho. Cara bonitinho. Meu sex appeal. Aí eu falei, nossa, cara é mó gente boa. Já fiquei pensando, até falei, já era namorado da Lívia, minha esposa. Eu falei pra ela, não, o cara é mó gente boa, meu. Se não fosse você, Lívia. É brincadeira. Foi assim, então... E aí, quando a gente começou, era muito... Não tinha nada, porque era só uma ideia. Era só eu já tinha um né? nome na cabeça, eles tinham... Até os caras já tinham outro nome, já tinham falado outro nome. Uma história engraçada até. Eu falei que o nome já existia e não existia. Eu queria que fosse o nome que eu tinha na cabeça, que era o Mundo Empresarial. Eles queriam que fosse negócios e... empresas, né? E negócios. Eu falei, não, esse nome já existe. Já tem um programa aí que já tem esse nome. Na verdade, esse nome só tinha um site que tinha esse nome aí. Aí eu falei, não, ele realmente já existia, mas a gente não ia conseguir fazer nada com aquele nome. Aí eu vim, né, não, tem esse nome aqui. Daí ele já gostou, a gente gostou. Mas assim, aí a gente começou nas casas que ele tem, uma casa muito boa, mas não é uma casa grande, é uma casa 2 quartos. Então a gente começou lá, mas assim, tinha que pintar a casa, as telhas estavam tudo vazando, né, Beto? Era época de chuva, de verão, então a gente tinha que ir lá. Então teve um sábado de manhã. Falta de água de tu aqui, quebrou todas as telhas, que tem que encher as caixas d'água, né? Pegamos a casa. Teve um sábado de manhã que ele me ligou, tinha caído a maior tempestade à noite, e aí ele falou, cara, né, e ele tinha o açougue, ele ia pro açougue sempre final de semana, era os dias que era mais corrido no açougue, inclusive. Ele falou, cara, você pode vir aqui porque as telhas estão tudo quebradas, vai vazar água pra tudo isso. E ele tem pavor de infiltração. Até eu peguei esse pavor com ele, inclusive, hoje. Eu fico vendo mancha, lidando com obra ainda hoje. Eu fico vendo infiltração, eu fico vendo mancha, já falo isso, infiltração. Já fico morrendo de medo já, porque eu peguei muito isso dele, assim, né? E aí corri pra lá, e a gente ficou trocando telha, e maior problemão. E aí depois pintar, e aí passar cabo de rede, aí ver computador, e ver... Ou seja, né? Foi muita luta, assim, no começo, muito difícil, né? E assim, ele fez o investimento inicial, que por isso que eu falo que a gente deve tudo a ele. Eu pelo menos falo isso, Samuel acho que tem o mesmo pensamento, que se não fosse ele, ninguém estava aqui hoje, porque ele estendeu a mão, né? Ele fala, não, você mereceu. Eu falo, mas alguém estendeu a mão. Você poderia simplesmente ter não estendido a mão, né? Aceitado o prejuízo e tudo mais. Mas é aquele mesmo processo lá. Às vezes a gente pega e tem lembranças não tão boas da época lá daquele outro programa, mas assim, poxa, foi uma oportunidade que gerou essa. Mesma coisa foi o Beto quando pegou e investiu mas em algo na ideia, comprou a ideia, na verdade. Eu sou menos romântico, Samuel, nesse ponto, mas realmente, quando se trata da oportunidade que ele nos deu, que ele, falando de mim, me deu a oportunidade, foi a primeira pessoa que acreditou em mim. Falou, não, né? Principalmente Vejo porque... potencial em você. Começou, e ele nem falava isso, ele simplesmente ele me deu, ele deu o que eu precisava, ele me deu a oportunidade de... Cara, vamos trabalhar, vamos fazer esse negócio acontecer, entendeu? É óbvio que eu tinha o conhecimento, ele tinha o conhecimento dele, Samuel, tanto que eu falei, não, precisa vir um cara, como ele me falou, tem o dom da venda. Eu falei, cara, eu não sou vendedor, né? Então eu preciso trazer um cara que sabe vender. Tem um cara que trabalhava comigo lá que é bom, daí trouxemos... Né? E logo no comecinho, né? Primeira semana, o Samuel já tava junto, e daí a gente... Então, quando começou, né? E eu lembro que esses dois caras, um dia, um deles falou assim, pô, precisa rodar esse negócio aí, porque até o Natal eu preciso ter dinheiro. Nós estávamos no começo de dezembro, e o cara queria no Natal ter dinheiro.
E eu, assim... Não, eu nem tinha começado nada, Não tinha né? começado nada. Não tinha nada. Era só ideia, era só ideia. Tipo, e o que ele tinha que fazer, ele também não fazia. Ele tinha que cuidar disso, daquilo, ele não cuidava. Quem ia cuidar era eu. Inclusive, tem que fazer uma menção honrosa ao Luiz, né? Que hoje é um dos meus melhores amigos. Ajudou bastante a gente junto com o Beto, junto com os meus amigos. Mas o Luiz é um irmãozão meu e ele tava lá no começo e, né... Também desacreditado, ele acabou trabalhando com a gente um bom tempo. Hoje eu fico até feliz que ele não trabalha mais, porque hoje eu tenho uma amizade completamente fora do trabalho com ele. Ele é meu parceiro, assim.